episódio do NamiCast. Estamos aqui na sede da Sigra, a casa de quem empreende, que fica aqui, no coração da cidade de Gravataí. Eu sou a Camila Silveira, coordenadora do Núcleo Sigra de Mulheres Empreendedoras, o NAMI, onde juntas nós criamos um espaço de apoio e de crescimento para as mulheres à frente dos seus negócios. E hoje nós estamos aqui com duas nucleadas fantásticas que vão falar um pouco dos seus negócios. E eu quero começar apresentando, então, a Aline Falkenbach Barbosa, empresária, fundadora da FK, BPO e consultoria financeira, administradora por formação, pós-graduada em Controladoria e Finanças, faz parte da coordenação do NAMI, também é esposa, mãe da Antonella e se sente realizada quando atinge seu objetivo, que é ajudar as empresas a se organizarem financeiramente. Olá, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na Sigra, né, junto com essas mulheres fantásticas, e a gente poder conversar e fazer esse NamiCast acontecer hoje. Muito legal. Também estamos aqui com a Graciela Messa, empresária de beleza da Natura, nas cidades de Gravataí e Cachoeirinha, pedagoga de formação e especialista em dinâmicas de grupo. Também faz parte do NAMI e é membro do Conselho de Franqueados da Natura. Adora ver seus times gerando experiências de atendimento. Obrigada, Camila. É uma honra estarmos juntas, né, com esse time incrível de mulheres para falar de algo tão pertinente do nosso negócio, né? Então, ótimo, será uma ótima tarde, uma ótima conversa. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre as dificuldades e os desafios que os empreendedores têm, sobre não ter os números, né, bem alinhados na hora de fazer suas análises, de ter indicadores claros e precisos. E eu quero começar perguntando para a Aline, sabendo das diversas dificuldades que uma empresa tem para atingir o ponto de equilíbrio. Como que tu entende que é possível chegar a esse objetivo e também no tão esperado lucro? Sim, então, é possível sim, né? Porque hoje, às vezes, a gente pensa que é uma coisa tão distante, mas que, tendo organização financeira, é possível. Então, o que eu sempre recomendo é que se inicie fazendo as suas... trazendo as suas... ou implantando num sistema as tuas informações. Tanto as tuas entradas quanto as tuas saídas. E, a partir daí, tu começar a criar um plano de contas bem estruturado, onde você vai separar o que é cada categoria na sua empresa, né? E aí, depois que tu conseguir estruturar trazer toda essa informação para dentro do teu sistema, tu vai conseguir ter números, dados, para conseguir extrair as informações e tomar a melhor decisão. Então, acho que o principal, assim, é começar fazendo essa organização. E aí, depois disso, também um ponto super importante que eu sempre falo é cuidar para não misturar pessoa física e pessoa jurídica, porque isso vai distorcer todo o resultado da tua empresa. Tu não vai conseguir ver se de fato tu está tendo lucro, está tendo prejuízo. Então, essa é uma dica extremamente importante que eu falo. Separem, né, para que vocês possam ver realmente como é que está o resultado da empresa. E aí, depois de fazer toda essa análise, vocês vão conseguir entender: o meu custo fixo está alto demais, preciso reduzir para atingir o meu ponto de equilíbrio. E aí, depois que fazer essas análises, vocês começam a trabalhar nisso para chegar no tão esperado lucro, né? Que eu acho que todo empresário busca hoje ter lucros, né? De fato, é para isso que a gente corre atrás, né? Eu acho que, complementando, né, Aline, tem uma frase muito comum, assim, que é por trás de todo CNPJ tem um CPF. Mas cuidado na hora das finanças, né? Isso precisa estar bem separado para que não dê enrosco depois. Sim, porque isso acontece muito, né? E a gente sabe que isso atrapalha totalmente, né? Tu não consegue ter a visão do teu negócio se tu misturar as duas coisas, né? Então, tem que separar. E Graci, tendo que administrar 3 lojas, como que tu enxerga, né, e consegue olhar para os números e analisá-los a fim de conseguir extrair as melhores estratégias para o negócio? Planejamento. Então, acho que a gente vai falar bastante disso hoje, né? A gente precisa ter um planejamento da nossa rotina e entender, né, quando que eu vou estar mais na operação, quando que eu vou parar para analisar, né? A gente, esses dias, conversou um pouco sobre isso, né? Como que eu sei que uma ação ela é boa ou não é? Eu preciso medir ela. Tudo que eu não meço, eu não gerencio. Então, eu preciso ter um tempo para planejar, para parar e dizer, eu vou fazer uma ação de divulgação.
tá bom, mas isso deu retorno, não deu retorno? Será que eu prossigo nisso ou será que eu abandono? Então, acho que uma das grandes chaves, assim, é primeiro, eu conseguir me planejar, porque senão tudo é urgente, né? Então, sempre ter esse olhar, o que é urgente, importante, o que não é urgente, mas é importante, como que eu trato dessas coisas, né? Então, sem dúvida, assim, para mim, esse é um ponto-chave. E pensando hoje em 3 lojas, né? Cada loja tem sua realidade, tem seu público. Então, as pessoas costumam dizer, mas todo mundo é cliente da Natura. Sim, mas cada loja tem um público específico e, com isso, meus estoques são diferentes, a composição daquela loja é diferente. Então, tem todo esse olhar que eu preciso entender. Só que eu só consigo olhar para isso quando eu paro para analisar. Então, eu não posso fazer compras iguais, eu não posso vender da mesma forma nas 3. Então, eu acho que essa é uma premissa que a gente vai falar bastante agora à tarde, que é como eu planejo. E como eu consigo gerenciar aquilo que eu faço. Muito legal. E eu acho também que se tu não tivesse essa visão, muita coisa já sairia errada, né? Tu já não conseguiria ter tanto precisão, como tu falou, para que público eu vou vender? Por que eu preciso comprar? Então, tendo essa visão, esse planejamento, tu consegue extrair muitas informações para tomar decisão, né? Exato. A importância de conhecer o cliente, né? Você falou, são 3 locais diferentes, tem público diferente, cada um tem um perfil de compra. E se a gente fizer a mesma análise para as 3 lojas, é bem possível que a gente vai ter uma falha aí. Sim. Porque em uma loja vai sair certo, porque realmente é aquele público, mas as outras 2 não, né, Graci? Exatamente. E a gente hoje fala muito no varejo de experiência, né? Que é o varejo que a gente atua aí. Porém, a gente tem ainda um pedacinho que é o varejo de conveniência, né? Daquele passante que precisa daquela compra naquele momento. E daí eu preciso atuar diferente, né? Eu preciso ter mais agilidade, eu preciso ter um mix um pouco mais assertivo para esse público. Então, é conhecer. Eu só conheço quando eu chego lá no final do mês, eu olho o meu DRE e eu entendo o que faz sentido para cada uma dessas lojas. Sim. E pensando nos indicadores, né, gurias, assim, quando a gente imagina, a gente tem uma empresa, tem empresas que podem estar nos assistindo hoje, né, empresários que já têm uma empresa mais robusta, outras que estão iniciando. Na tua visão, Aline, quais são os primeiros indicadores, assim, que essas empresas precisam ter para ter um norte sobre o seu negócio? Sim. Assim, todos os indicadores são importantes, né? E analisar todos eles também faz total sentido para o negócio. Mas eu sempre trago 3 que eu entendo que sejam uns dos principais, que é a margem de contribuição. A margem de contribuição, então, ela é... Tu teve a tua receita, teve as tuas deduções, teus impostos, né? Depois tu deduz ali os teus custos. Quanto que tu tá colocando naquele produto ou serviço, né? Qual é o teu custo, de fato? E aí tu vai ter uma margem de contribuição. Então, aquele valor, aquele percentual, é o que vai sobrar para te pagar os teus custos fixos e mais o teu lucro. Então, é muito importante, porque tu precisa saber, mas então o meu custo variável está dando muito alto. Preciso melhorar, sabe? Tu consegue trabalhar através da margem de contribuição. Um outro indicador também que eu sempre recomendo é o lucro operacional, que é onde você vai olhar lá embaixo, né, no seu demonstrativo, e lá você vai conseguir saber qual é o percentual do seu lucro. E também, a partir desse indicador, você vai conseguir trabalhar melhores estratégias. E que nós já falamos, né, começamos a falar, é o ponto de equilíbrio, né? Que o ponto de equilíbrio é aquele momento assim que o teu negócio... tu conseguiu faturar e tu conseguiu pagar, né? Tudo que tu pagou, recebeu e pagou. Tu tá ali no 0 a 0. Só que não te sobrou, mas também tu não tá devendo, não ficou pendente, né? Não ficou negativo. Então, o ponto de equilíbrio todo empresário tem que conhecer e saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Porque, como eu já falei, a partir daí tu consegue tomar iniciativas para melhorar o teu negócio, né? Traçar estratégias, se for vender mais, se for reduzir despesa. Mas, enfim, é conhecer e saber qual é o seu ponto de equilíbrio. Então, acho que hoje esses 3, assim, são os principais para mim, né? Eu acho que é super importante, né? O ponto de equilíbrio, ele é uma premissa para qualquer negócio. Então, existem negócios que precisam de espaços físicos, e daí eu vejo o aluguel como um grande ofensor, assim, né? Sim. Quando a gente olha para aluguéis, a gente já pensa, meu ponto de equilíbrio, às vezes, ele vai ser maior dependendo desta conta. E, às vezes, mesmo eu não tendo uma alocação, algo do tipo,
quanto que eu estou gastando, né? Eu estou gastando com internet, ou estou gastando tanto com energia elétrica para produzir, né? Ou se eu sou de uma empresa de serviço, quanto que eu consumo, né, com isso? Então, isso precisa estar muito claro, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, eu estou faturando 200 mil reais. Mas o meu aluguel é 50 mil. Eu falei, será que lá no final do DRE isso é viável? Ou será que aquela loja que fatura 100 mil reais e paga 3 mil reais de aluguel, será que ela não dá mais lucro, né, no final do mês? Então, para quem é varejista, faz todo sentido esses 3 pontos, sabe, Aline? Mas principalmente o ponto de equilíbrio. Sim, e para o varejo, olhar para o varejo é a chave, né? Para te poder conseguir vender mais, não ter menos estoques. Então, é tudo com base nos indicadores, né? Exato. E Graci, falando sobre o varejo, né, até que vocês trouxeram já esse ponto, o varejo ele se caracteriza por ser um segmento bastante dinâmico, sendo necessária uma gestão financeira mais robusta, né? E isso requer uma maior administração financeira, devido ao prazo de estoque, sazonalidade das vendas, entre outras questões assim que envolvem, né, o varejo. Como que tu percebe e como que tu consegue administrar tudo isso e ainda focar nas vendas e conseguir bater as metas? As coisas, elas são interligadas. Então, tu precisa, lá no início do ano, fazer o teu orçado. Então, lá tu deveria dizer quanto que tu vai vender, quanto que tu vai gastar em cada ação, porque as datas sazonais, elas são as mesmas. Então, eu já sei onde está meu período de maior venda e também de maiores custos. Então, eu já deveria tentar seguir o meu planejamento, né? Olhar e entender que eu já sei quais os reajustes, né? Os dissídios para quem tem funcionário. Todas essas contas eu preciso prever. E quando eu construo o meu relatório, eu já coloco uma projeção em cima das vendas do ano anterior para quem teve. Então, eu já começo com uma premissa. Quando eu começo a desenhar isso, fica mais fácil de eu entregar o meu resultado. Porque o meu resultado ele deveria ser algo fluido, né? Claro, às vezes, dependendo do mês, para quem recebe meta, como a gente, né, vem um pouco maior do que a gente imaginava, mas nada, se tu tiver um planejamento e um orçado adequado, não fica nada muito bizarro. Então, eu acho que a gente precisa ter essa organização e depois disso, para quem tem times, os times estarem alinhados. Então, se o teu time não sabe que ele pode gastar, por exemplo, R$500 por mês com demonstrador, ele não vai ser guardião daquilo, né? Então, todas as contas, elas são premissas, os times precisam estar alinhados e ter sempre esse olhar. Quanto tempo tu revisita isso? Então, quando que eu olho meu DRE e o orçado? Todos os meses. Quando que eu olho para minha meta? Todos os dias. Então, todo dia eu preciso olhar para o meu indicador, né? Olhar para o meu ticket, olhar para a minha cesta, quantos itens o meu cliente está levando, né? Será que o que ele não está consumindo comigo, ele está consumindo em outro lugar, né? Será que eu estou deixando de atendê-lo? Então, eu acho que quando a gente fala de varejo, a gente precisa estar atenta nessa premissa. Sim. E também, assim, com esse orçamento, tu consegue ter clareza de fato o que tu precisa e não vai ultrapassar aquele limite. Tu já tem um limite ali do quanto que tu pode gastar. É bem como tu falou, né? Eu passo isso para minha equipe e a equipe já sabe que é aquele limite ali e não tem o que fazer, né? Então isso é importante também, porque tu sabe onde tu quer chegar. Acho que isso é o planejamento, né? E são coisas simples, assim, para quem é de um segmento que trabalha sozinha. Às vezes a pessoa vai imprimir uma tag para colocar na sacola dela. Esse é um custo que precisa. Mas é que na hora eu decidi que vai ficar mais bonito. Esse é um custo. Quanto está saindo isso? Sim. Mas é que tu pensa tudo em dinheiro. Tudo é dinheiro. Para ter lucro, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro, então, a gente precisa pensar no tempo que tu vai manusear isso. Todo esse olhar é uma premissa que é importante. Sim. Então, precisamos estar atentos. Graci, pegando esse gancho que tu falaste aí da gerenciamento de equipes, de metas, como que tu faz essa organização estratégica do teu negócio? Primeira coisa, tu precisa aprender com o teu negócio, né, Camila? Então, no meu caso, assim, eu fui CLT e quando eu fiz esse movimento, eu já trabalhava com orçamento, foi um movimento mais fluido? Foi, mas é muito diferente tu estar no dia a dia do chão de loja. Então, para tu ser estratégico, tu tem que saber, tu tem que botar o pé lá na operação e tu tem que compreender aquilo, senão tu não consegue gerenciar.
Diante disso, tu precisa entender os indicadores do teu negócio. Como que eu faço para vender, né? Como que eu faço para bater minha meta? Ou eu vendo mais para aquele cliente, se eu tenho poucos clientes, ou eu tenho muitos clientes comprando o meu produto. Então, a equação é simples, né? Mais clientes comprando ou menos clientes comprando mais. Então, a gente precisa estar com esse olhar sempre atento. Além disso, quando a gente vai fazer uma análise estratégica, eu preciso olhar para números. E números, análise nunca é quali, é sempre quanti. Muitas vezes, as pessoas da minha equipe falam assim, como que tá a venda aí, né? A venda, ela tá boa. Qualifica boa. Porque boa, para mim, é diferente para ti, é diferente para Camila, né? Se a minha meta diária é R$4.000 e são 4 da tarde, eu vendi 1.000... meu boa tá desqualificado, eu preciso rever isso, né? Então, eu acho que ter essa métrica e a equipe começar a olhar para isso também, né? Eu acho que é uma premissa. E trazer, né, sempre esses indicadores todos os dias. Então, meu objetivo é conseguir chegar num ticket XPTO. O que eu vou fazer para isso? Isso vai trazer uma análise, um histórico, e eu vou conseguir virar um pouquinho desse gatilho. Eu só consigo mexer se eu olhar, fazer uma análise do que eu já vivi, né? E conseguir fazer a projeção. E pensando na equipe, Grace, como que tu faz essa gestão? Tu tem 3 lojas, né, ao mesmo tempo, tem uma equipe grande. Eu, particularmente, imagino que tu deva ter processos bem estabelecidos em cada loja, mas eu gostaria de ouvir de ti um pouquinho como que tu faz essa gestão, porque a gente sabe que precisa de uma boa gestão de pessoas para poder ter resultado, né, um bom resultado também financeiro. Sim. Tem um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele fala sobre isso, né? Negócios são sobre pessoas, né? Tudo sobre pessoas. Então, se a gente não... clientes são pessoas, funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de nada. Exato. Então, eu acho que a minha premissa foi entender que, até pela própria formação, assim, dinâmicas de grupos, que eu não controlo nada. Eu preciso ter o processo, mas eu preciso explorar a potencialidade das pessoas. E daí, às vezes, tem alguém na minha equipe que é muito audaciosa, que é muito... Eu sempre falo da premissa que eu acho melhor segurar do que estar empurrando. Sim. Então, eu prefiro segurar. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela é muito criativa. Por que a gente não explora esta pessoa no negócio? Por que mesmo que ela tem que fazer igual a mim? Talvez o jeito dela seja maior. E eu acho que essa é uma premissa, assim. Primeiro, porque nós não somos onipresentes ainda. Eu não sei mesmo com a inteligência artificial como isso será. Não seremos. E a gente precisa ter esse olhar, assim, né? Contratem pessoas diferentes de vocês. Lá no início, assim, que eu virei empreendedora, eu contratava um monte de gente que era igual a mim, para talvez eu ter um controle e manter na caixinha. Sim. Quando eu passei a olhar para sobre outra ótica, e eu comecei a contratar pessoas diferentes, começou a fazer todo sentido para o meu negócio. E as pessoas traziam coisas que eu não tinha. E daí isso se complementou. Então, eu acho que essas são premissas importantes, assim, sabe, Camila, de tu confiar. Se tu não confia na pessoa, desliga ela e contrata outra. Fala, mas a pessoa vai mexer com o teu dinheiro, com o sistema. A gente trabalha com confiança até que se prove o contrário. A gente não vai estar lá 100%. E se a gente ficar pensando nisso, a gente vai adoecer. É, bem isso que eu ia falar. Eu acho que se tu não confiar, vou colocar câmera por tudo, vou ficar olhando a cada 5 minutos, eu vou ficar olhando o que meus funcionários estão fazendo. Eu acho que tu chega num ponto que tu te estressa demais. E aí não é legal, né? Não é legal para ti, não é legal para o funcionário. Então, acho que é bem isso que tu trouxe, assim, a confiança, né? Exato. Então, eu acho que essa é a premissa principal. Ainda é um desafio, né? Com 3 lojas, ter mais de 12 pessoas aí. E, às vezes, entender assim, nossa, será que eu tô sendo boa? Tô tão presente lá, né? Mas é confiar, né? Ter lideranças em lojas e desenvolver as pessoas. A gente precisa ter pipeline, né? Então, se eu quero ter uma gerente e eu quero sempre ter uma gerente, a gerente tem o papel também de desenvolver na equipe uma liderança para que num dia ela possa ocupar uma outra cadeira, né? Sim. Porque a gente está sempre em expansão, em movimento. E, Aline, é interessante pensar também nos pequenos empresários
nas pessoas que estão recém começando, porque elas, muitas vezes, elas focam na venda, elas focam no processo dela de vender e esquecem de olhar para o financeiro, né? Sim, na tua visão, o quanto muito. que as finanças impactam na estratégia do negócio? Ai, em tudo. Eu sempre falo assim que as finanças é o coração do negócio. Porque as finanças, ela vai impactar em todos os setores, tanto no comercial, né? Então, tu tendo as finanças bem estruturadas, bem organizadas, é como nós falamos já anteriormente, né? Tu consegue tomar iniciativas para fazer crescer, evoluir, né? Escalar. Então, tem que ter as finanças bem estruturadas. E também um outro ponto é assim, tu vai fazer um investimento, né? Tu precisa ter certeza de que esse investimento vai te dar um retorno. Quanto tempo esse investimento vai te retornar? Então, isso tudo tem que ser muito bem calculado. Eu acho que a Grace deve ter passado muito por isso, por ela ter 3 lojas, né? Então, assim, cada vez que tu abrir uma loja, tu deve ter olhado muito para todos os aspectos, né? Tanto, vou ter caixa, e se eu não vender? Eu vou ter caixa no mínimo 6 meses para conseguir passar por esse processo. Então, eu vejo assim que é em tudo, que as finanças impactam em tudo. Tu tendo assim um bom controle, tu saber, né, como nós falamos também, tu saber onde tu quer chegar e tu olhar cada detalhe, cada despesa, né, cada mínimo custo, assim, isso vai te gerar resultados. Não é ter tudo muito bem controlado. E eu vejo que, às vezes, alguns empresários, eles dizem que eles precisam aumentar o faturamento para gerar mais lucro. Tem alguma relação, Aline? Explica para nós. Não. Negativamente, né? Porque o que acontece? Às vezes tu vende muito, até eu vou dar um exemplo assim, prático, né? Um exemplo, se tu vendeu 100 mil reais, tá? E o percentual do teu custo, ele representa 70% da tua receita. É 70 mil reais. Então, vai te sobrar ali de margem de contribuição 30. Agora, se tu tá vendendo 80, mas tu tem um custo de uma representação ali do teu custo de 40%, então te sobrou 40. Então, volto novamente a falar. É olhar para os teus números, entender, conhecer e saber quais são os teus custos, né? Tanto custos variáveis quanto os teus custos fixos. Então, isso eu acho que todo empreendedor, ele tem que ter esse número, assim, muito claro, né? Para poder tomar qualquer iniciativa, qualquer coisa que ele for fazer, ele tem que ter claro esses números. E é complicado, né? Porque a gente vê, às vezes a gente faz alguns levantamentos em alguns grupos. E qual é a maior dor do empresário? O financeiro. O financeiro. Porque eles não olham para isso no dia a dia, como vocês duas estão trazendo hoje, né? Sim. Acabam deixando... Às vezes o faturamento está baixo, daí ficam com medo de olhar o faturamento, porque já está baixo, então não querem olhar, né? Ou... Preferem nem olhar. Mas o que vocês recomendam, então, é que olhem... não sei se diariamente, mas periodicamente estabeleçam, né? Coloquem na agenda isso, né, Grace? Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo, assim, né? E quem eu falo por mim, assim, eu sou muito força de vendas. Eu gosto de estar no chão de loja, na ponta. Então, parar para construir o DRE não é algo fácil para mim. Sim. A gente comentou esses dias, eu gostaria só de analisar, mas que seja análise. Eu tenho alguém que me ajude com isso, a lançar as informações. Sim. Mas tu precisa analisar, porque enquanto dono, tu precisa ter essas ideias, né? Às vezes tu quer muito contratar uma pessoa, mas será mesmo que tu vai ter dinheiro para pagar aquela pessoa? É essa informação que vai trazer. E não é fácil, porque a gente gosta de vender, a gente gosta de falar com pessoas, nós somos muito criativas. E quando eu tô ali no DRE, eu e ele, é um momento muito solitário. Então a gente sofrido. É muito sofrido. Não vou dizer sofrido para não desmotivar, galera. Mas é um momento solitário, assim, quando eu tô com outras pessoas. Mas é muito importante. Então, separa um tempinho do teu dia, né? Faz o teu planejamento mensal e naquele dia tu vai fazer o teu DRE ou tu vai analisar ele, porque vai mudar o teu resultado. Se tu quer expandir, se tu quer crescer, se tu quer prosperar, DRE. Acho que é legal considerar que eu brinquei, né, com a questão de sofrido, porque é sozinho. Muitas vezes a empresária é sozinho e fica ali, né, analisando. Mas um aprendizado é olhar
essa parte financeira e ver aquilo ali como uma oportunidade de crescimento. Se eu estou vendo que os meus indicadores estão baixos, o objetivo não é que tu fique lá sofrendo e se vitimizando porque está baixo, mas que o objetivo é tu buscar estratégias para aumentar, né, os dados ali e chegar na meta que vocês precisam, né? Isso aí, é bem isso. Porque daí, a partir, pelo menos tu sabe onde que tu tá, entendeu? Tu sabe do teu ponto de partida. E aí tu consegue traçar como é que eu vou chegar naquele objetivo. Preciso vender mais, realmente o meu problema é venda. Então tu vai começar a pensar, né? Como que eu vou buscar mais clientes? Eu acho que uma coisa muito importante, assim, para quem trabalha com sazonalidade ou quem faz feira, quem às vezes tem um período, presta serviço e tem um período que é mais aquecido, chega naquele período, a conta fica com muito dinheiro. Sim. Mas muito dinheiro. Daí você olha para aquela conta e fala assim, eu vou para Miami. Vou para Miami e tal. E não é assim, né? Se você não tiver análise do seu DRE, você sabe que o seu estoque está mais inchado, que você comprou mais por período, ou que você vai passar por um período de ponto de equilíbrio quase zerando ali, né? Que você não vai lucrar nada. Sim. Então, você precisa também ter esse olhar. Então, esse é um cuidado, porque chega no Natal eu vendo super bem. Aí chega no final do ano rica, vamos para a praia, né? E não é assim, porque tem janeiro e fevereiro pela frente. Sim. Então tem que ter esse cuidado, assim, entender qual que é o teu pico. Essa questão da sazonalidade, para quem trabalha com sazonalidade, é muito isso que tu falou. É tentar, então eu faturei demais no Natal. Eu vou ter que guardar o meu dinheiro para conseguir organizar e pagar, porque às vezes o estoque, né, tu vai pagar depois os teus produtos. Então, aí eu tenho que me organizar para poder... Eu sei que vai vir aquela dívida, né? Por isso que a gente fala do fluxo de caixa também. Exato. Olhar para o teu fluxo de caixa, entender, né? No mês tal, eu vou ter dinheiro para pagar. Então, muito bem colocado, assim, isso que tu trouxe. Mas faz toda a diferença. Grace, e sobre as ferramentas que tu utiliza, assim, para fazer a administração desses múltiplos pontos de venda, como que tu... Quais são essas ferramentas? Quais são os teus processos? Né, que tu possa compartilhar um pouquinho dessa tua experiência com a gente. Como eu faço parte de uma rede de franquia, para mim é muito mais fácil, porque eu já recebo algumas ferramentas. Mas não são todas, algumas a gente precisa desenvolver. Então, tu tem uma planilha diarizada de metas, entendendo quanto tu precisa vender em qual dia. É importante. Tu entender o teu inventário, né? Para quem trabalha com estoque de produtos perecíveis, né? Então, perecível eu falo que tem uma data de validade, né? Sim. Tu precisa fazer um controle de primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, precisa, quando tu vai organizar o teu estoque, o que vence antes tem que estar na frente, porque senão daqui um pouco tu vai ter uma perda. Então, são indicadores que a gente precisa olhar todos os dias. Além disso, fazer inventários regularmente, ter clareza nos indicadores, né? Então, as equipes, elas precisam, para quem tem equipes, ou para você mesmo, né? Que indicador que é a métrica para ti? Então, eu preciso todos os dias olhar, né? Me comparar. Então, no meu caso, eu me comparo com a rede. Se a rede está performando melhor, como é que eu vejo uma oportunidade de também melhorar a minha performance? E tem vários tipos, né? Tem a performance em termos de eficiência, que a gente já falou aqui, e tem a performance em termos de faturamento. São coisas diferentes. Então, vou ter o maior faturamento do Brasil... Talvez não, mas talvez sim, tá? Talvez não. Mas eu posso ser melhor naquele indicador. E nesse indicador eu consegui um destaque ou aumentar minha projeção em cima disso. Então, acho que essas são métricas importantes, né? E desde a gestão de insumos, né? Então, eu trabalho com maquiagem. A maquiagem tem um controle rigoroso de... A própria perfumaria, né? Se aprova na fita olfativa. Quantas fitas olfativas cada cliente usa? Como que eu projeto a compra desse insumo, né? O descartável que a pessoa vai usar o batom. Então, tudo isso eu também tenho que controlar. Porque se a minha vendedora não estiver alinhada com isso, daqui um pouco eu começo a aumentar esse custo. Então, são premissas que eu acredito que são muito ricas, sabe, Camila? Dependente de tu ter um espaço físico, uma loja, ou de que vou dar um treinamento e eu quero desenvolver o material. Como que eu garanto essa eficiência, né? Então, acho que são ferramentas bem importantes. E pensando nos processos que são tão importantes dentro de uma organização, Aline, conta para nós um pouco
quais são os processos necessários que vão facilitar a organização financeira das empresas? Tá, então assim, eu vejo que começando mesmo por essa organização de trazer essas informações, né? De implantar, de ter um sistema e tu ter todos os dias esse hábito de ir realmente implantar. Porque às vezes os empresários têm um sistema, mas eles não trazem as informações. Isso também não vai te adiantar de nada, porque tu precisa desses números lá no final do mês. Então, todos os dias estar ali olhando, né? Tudo que entra, tudo que sai, fazer a sua conciliação diária, olhar para esses números diariamente, conseguir colocar dentro desse sistema e mensalmente olhar essa DRE, esse demonstrativo financeiro, conseguir olhar e extrair também dessas informações. E aí eu digo, né? A gente sabe que hoje os empresários eles acabam fazendo muitas coisas e o tempo é precioso, o tempo voa. E a FK, ela trabalha hoje para ajudar esses funcionários, esses empresários, justamente nesse ponto, que eles não têm tempo, né? Às vezes também não têm expertise para fazer esse trabalho e eles precisam de uma ajuda. Então, a FK hoje ela atua direcionada para BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro, onde nós vamos lá, nós organizamos toda a empresa e nós fizemos essa parte mais operacional, que é fazer a implantação dentro do sistema, até a parte mais estratégica, onde nós analisamos os números, conversamos com o empresário, conseguimos trocar e nessas trocas às vezes sai coisa muito rica, assim, sabe? Ideias que ele às vezes nem tinha pensado para o negócio dele. A gente consegue, olhando, a gente consegue trazer isso. E também a gente faz um serviço de consultoria financeira, que é para aqueles empresários que já têm um financeiro, mas não estão satisfeitos, né? Não estão conseguindo performar. Então, a gente organiza todo o financeiro, mapeia os processos e também traz esses resultados para esse cliente, para esse empresário, para que ele consiga. Porque eu acho que hoje o objetivo é conseguir olhar os teus números, é saber. Mas, realmente, nem todas as pessoas conseguem fazer esse trabalho. Então, hoje a FK está aqui disponível, né? Para quem deseja realmente. Então, nos chamem, que a gente vai, conversa, né? Uma visita gratuita, fizemos um diagnóstico e olhamos o que realmente a sua empresa precisa. Inclusive, eu sou cliente da FK, para que eu justamente possa focar mais no meu negócio, nas vendas, em outras frentes. Aí tem a FK dando todo esse suporte financeiro. Mas uma dúvida que eu fiquei, Aline, quando tu fala em sistema. A gente passa tudo para o sistema. Eu estou imaginando que uma empresa já tem um sistema informatizado para controle financeiro, mas você atende empresas que não têm, que estão só também, por exemplo, em planilhas ainda. Isso aí. O que a gente faz? Uma planilha também, né? Todo o tipo, esse é um empresário menor que ele não tem, não quer pagar, às vezes, por um software de gestão financeira. Ele pode usar uma planilha, eu não vejo mal nisso, mas desde que use, que implemente, né? Que não deixe de alimentar. Então, assim, nós sempre recomendamos que use o software, porque o software tu vai estar viajando, né? E vai conseguir olhar ali como é que tá as tuas finanças, em qualquer lugar que tu esteja. Então, a gente sempre recomenda que utilize o software, mas se não for possível, pelo menos que tenha uma planilha, mas que consiga alimentar, que traga essa informação. Não deixe parado, né? Existem vários hoje no mercado, né? Muitos. Uns com valores mais altos, outros até muitos gratuitos. A gente estava vendo esses dias no Sebrae, tem, né, uma versão gratuita simplificada ali, mas poderia auxiliar essas empresas que estão ainda na planilha. Porque a longo prazo é que dá que é onde pode surgir, né, problema, inconsistência, né? Que aí tu vai querer buscar uma informação, como é que foi o meu setembro do ano anterior? E aí, ali, tu vai ter toda essa informação. Eu acho que isso é super rico, sabe? Independente de onde tu vai consultar, eu uso planilha, tá? Mas eu uso. Então, eu acho que uma coisa muito rica é assim, compara ano contra ano, né? Então, tipo, eu quero crescer, né? Compara. E daí eu acho que quando eu tenho onde buscar essas informações, seja num sistema, seja numa planilha, né? Eu acabei antes de vir para cá, eu estava numa das lojas, e uma das meninas falou, já tem a meta de outubro? Falei, não, ainda não, com a bênção de Deus, espero recebê-la só amanhã. Vamos acabar setembro ainda. Mas tu já tem ideia da projeção? Falei, peraí, deixa eu ver quanto que eu vendi no ano passado,
nesse mesmo período, porque eu já sei quanto que vai ser mais ou menos a aplicação do reajuste. Então, a gente já tem uma ideia. E isso é uma premissa que é muito rica para nós, porque às vezes a meta não chega no primeiro dia. E daí chega no segundo. No primeiro, a gente já tem que trabalhar, gente. Já começou o mês para nós. Então, tu ter um histórico faz toda a diferença. E daí tu consegue ver e já entender isso, né? Eu não posso vender a mesma coisa que no ano passado, porque as coisas estão mais caras. O aluguel, eu pago tudo mais caro. A luz, tudo que eu uso. Eu preciso, tem a inflação, né? Exato, eu preciso ter isso previsto. Então, independente do direcional que vier, tem esse ponto. Sim, e hoje, nas tuas lojas, hoje tu trabalha com... Sempre tu olha o ano anterior. Sempre o ano anterior. E às vezes o outro ainda, para entender se o meu crescimento está adequado. Sim. Então, ter a gestão na palma da mão, assim, faz toda a diferença. Com certeza, certeza. Seguindo ainda, então, Grace, sobre o varejo, conta para nós um pouco da Natura, como que é trabalhar com o varejo da Natura. Então, a Natura é uma empresa que tem 55 anos e ela é uma empresa de venda direta. Então, é um desafio, assim, né? Eu trabalho no varejo desde que um pouquinho depois, assim, que a Natura decidiu ter lojas. E é muito gratificante, assim, muito gratificante, porque antes a gente consegue tangibilizar aquilo que tu só via na revista, muitas vezes. Então, o varejo, ele traz uma experiência de marca incrível, né? Então, nós somos uma empresa multicanal. A gente tem hoje mais de 2 milhões de consultoras no Brasil inteiro. As consultoras também têm a sua tarefa. E o varejo tem uma proposta diferente, assim como o site. Então, assim como grandes marcas, a pedido do cliente, a gente traz, né? Eu quero consumir em todos os canais. Eu tenho certeza que vocês consomem em todos os canais possíveis, né? No site, na loja, no catálogo, na revista, né? Não só da Natura, mas de outras marcas também. Então, atuar no varejo hoje, ela traz traz um orgulho muito grande de tu representar uma marca da potência da Natura, né, que cuida de causas tão importantes, né, mas principalmente, como a gente está numa mesa de mulheres, né, apoiar essa questão do empreendedorismo feminino é uma causa que essa empresa lidera, né, hoje. Então, ter isso é, sem dúvida, incrível, né? Incrível mesmo. E crescer junto com ela, né? Então, hoje, agora até o final do ano, nós chegaremos à marca de 1.000 lojas no Brasil. Então, nós estamos grandes também, né? Estamos crescendo, estamos aprendendo, né? Então, a gente hoje tem esse desafio de cada vez mais gerar experiências para os nossos consumidores, se adequar ao novo varejo, né? Então, a gente chegou no momento que as pessoas falavam, tu tem que ter o cliente. E a gente já entende que não é isso. Que a gente precisa conquistar esse cliente para que ele possa consumir mais, né? Fazer ele investir mais tempo nas nossas lojas. As pessoas, até a gente fala muito isso, né? A Natura é uma empresa de cosméticos. Nós não somos uma empresa de cosméticos. Nós somos uma empresa de relações que vende algumas coisas. Então, trazer isso para o varejo é muito enriquecedor, assim, né? E quando a gente fala disso, né, a gente se materializa, né, no batom que a gente usa, no perfume, no ritual que tu consegue trazer para dentro da tua casa ou que tu consegue levar através de um presente. Então, acredito que seja isso, sabe, Camila? Trazer hoje a imponência dessa marca no varejo e principalmente em cidades tão importantes no Rio Grande do Sul, que é Gravataí, né, quarto maior PIB do estado, e Cachoeirinha também, que tem uma expressividade grande aí. Então, acho que é isso. E eu vejo também, assim, a Natura, além da qualidade dos produtos, que todos os produtos têm muita qualidade, eu sou consumidora Natura, eu vejo também a sustentabilidade, né? Essa causa que a Natura traz, assim. Então, isso é muito enriquecedor. Tu tá comprando de uma marca que tu sabe que tem todo um cuidado. Não é simplesmente só uma marca, né? Só um produto ali. Realmente tem todo um cuidado por trás disso, né? Exato. Então, acho que isso é... Eu estava em São Paulo semana passada
e a gente trouxe uma pessoa da comunidade que vende para nós, né? Então, tu conseguir entender que quando tu compra esse produto, tu ajuda uma pessoa lá da floresta, sabe? É muito rico mesmo. Então, isso faz total diferença, né? Quando a gente vive num mundo hoje que tem muitos varejos que às vezes não sabem nem a procedência do seu produto. Sim. Não sabe nem se tem um ingrediente adverso, se tu pode usar aquilo. Então, hoje, esse é um ponto que a gente é muito cuidadoso, assim, nos orgulha, assim, de conseguir manter uma cadeia tão forte, né? Grace, e sabendo que a Natura é uma grande rede, como que vocês conseguem, nas tuas lojas, trazer uma personalização no atendimento para o cliente? Porque ninguém quer ser atendido igual o coleguinha, né? Sim. Então, assim, cada um quer vir e ter a sua própria experiência dentro da loja, imagino, né? Como que você trabalha isso com as colaboradoras para fazerem realmente esse diferencial junto ao cliente? A gente tem um método de vendas que chama Viva Natura. E esse método, ele é diferente do que tudo que tem no varejo. Então, claro, é um método que vem Natura Brasil e a gente implementa, garante que seja aplicado. Mas cada região tem sua peculiaridade. Então, por exemplo, aqui em Gravataí a gente faz muitas ações, né, com empresas, ações de rua, né, porque a gente já tá completando 5 anos aqui e traz esse olhar. Mas o principal, eu acho que para tu conseguir garantir que o teu atendimento seja diferente da Aline, é tu estabelecer para o teu colaborador que ele deve fazer uma conversa e que ele tem que te ouvir. Não adianta ele querer falar, eu tô aqui, tô esperando a pessoa entrar para vender tal produto e bater a minha meta. Não é isso. Sim. É assim, ó, ouve a Aline, né? O que a Aline está me contando? A Aline está trazendo aqui que ela tem um filho, que ela tem um esposo, que ela quer presentear alguém que está se formando. A gente é feito de histórias, sabe, gurias? Sim. Todos nós somos feitos de histórias e cada um tem a sua própria história. Então, se eu consigo captar isso, ouvir, e eu consigo te dar uma experiência de acordo com o que tu necessita, a tua experiência sempre vai ser muito rica. Sim. Então, é isso que a gente acredita mais do que o método quadradinho, é eu conseguir virar essa chavinha e personalizar. Porque senão a gente seria atendido, né, por uma inteligência artificial. Então, não é esse o caso. E essa personalização, Aline, também acontece dentro da consultoria financeira, né? Porque cada cliente ele tem uma história por trás. Eu sei que muitas vezes eles vêm, tu vai para uma reunião para falar de finanças, eles trazem às vezes algum outro assunto, então acaba sendo ali uma conselheira muitas vezes, né? E pensando nessa personalização, naquilo que tu traz para os teus clientes, como que tu enxerga o resultado do trabalho de um BPO nesses clientes que já atuam com vocês? É muito isso, né? É escutar o nosso cliente, entender. Porque às vezes nem ele não sabe exatamente o que ele precisa naquele momento. E aí tu começa a conversar e começa a perguntar como é que está a situação dele, né? Como é que ele tem feito nos últimos meses. E tu consegue captar, né, o que realmente ele está precisando. E o mais interessante, assim, é quando a gente ouve que os clientes nos falam, né? Nossa, tu mudou minha vida, sabe? Então, é muito importante quando a gente ouve esses relatos. Porque a gente sabe que realmente o cliente está vendo valor no nosso trabalho. E é esse o nosso objetivo. É realmente fazer com que as coisas desenvolvam. Não é simplesmente só ir lá, vou fazer a parte financeira, o operacional do dia a dia e deu, né? Te entregar um relatório. A gente quer que realmente ele veja esse valor que realmente está fazendo sentido para ele. E geralmente o que a gente escuta, assim, até falando, a gente se emociona, né? De ouvir as pessoas falando, tu mudou a minha vida, né? Porque agora eu tenho mais tempo. Como eu falei antes, do tempo, que muito escasso o nosso tempo. E eles acabam tendo tempo para focar em outras coisas que são essenciais para o negócio. Uma vez eu ouvi uma frase que a gente vende o que o cliente quer, mas entrega o que ele precisa. Eu acho que cabe aqui nos dois casos, porque se a gente chega na loja pedindo um creme, algum produto específico, achando que é aquilo que a gente precisa, e na verdade a consultora depois nos traz uma orientação e nos vende uma outra coisa que vai realmente agregar mais valor para nós, né, Grace? E da mesma forma na consultoria. A gente chega querendo só que arrume o nosso financeiro. Mas aí quando você vem trazendo outras informações, a análise, sugestões ali de melhorias dentro dos processos financeiros, isso também já vai mostrando, né, agregando valor dentro daquilo que a gente entrega para o cliente, né? Sim.
E aí tu acaba trazendo um resultado mais completo para o cliente, né? Exatamente. Isso aí. E levando mais para o lado do empreendedorismo agora, né, Grace e Aline, entendendo um pouco, já falamos um pouco aqui dos negócios, de como vocês fazem a gestão, de como vocês organizam, né, os clientes, no teu caso, e faz acompanhamento, né, das lojas. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós como que foi a jornada de vocês, né, até chegar aqui. Né? Vou começar então pela Grace, pode ser, Grace? Pode ser, sim. Bom, eu comecei a minha jornada aí, né? Sou pedagoga, trabalhei em grandes empresas e a Natura é uma delas, né? Fui colaboradora CLT e eu acho que nessa jornada eu tive a oportunidade de sempre ter o papel de ser dona também do meu negócio, né? Dentro daquela organização. Então, essa cabeça foi muito importante para mim. Então, esse ano eu completei 22 anos enquanto consultora, né? Natura. Eu comecei lá um pouquinho antes, né, galera? Para pagar minha faculdade, para me ajudar com isso. E depois eu passei por grandes empresas, assim, trabalhei na Vivo, trabalhei na Claro, né, num provedor de internet que nem existe mais, que chama Terra, né? Então, foi uma formação muito importante, porque eu tive a oportunidade de viver em várias áreas, né? Em gerir orçamento, em trabalhar inteligência comercial. Então, tudo isso me construiu, assim, me moldou o que eu sou hoje. Daí, quando eu decidi, né, lá em 2019... Eu já estava morando em São Paulo, né? Coordenava o marketing de relacionamento da Natura no Brasil. E eu decidi que talvez fosse a hora de empreender, porque eu já tinha a possibilidade de ter vivido algumas coisas lá que me facilitariam um pouco, né? Como cuidar de um orçamento, gerir pessoas, né? Então, são coisas que eu já tinha vivido no CLT com esta cabeça de dono. Então, eu acho que independente de tu empreender ou não, tu tem que decidir que tu é dono daquilo. Então, eu trabalho aqui em Gravataí, na minha loja da minha tia. Não importa. Aproveita essa oportunidade para tu te desenvolver, porque vai fazer total diferença. Então, lá em 2019, eu voltei, né, para o Rio Grande do Sul. E daí eu trabalhei muitos anos na venda direta, né, com a consultora. E foi muito disruptivo virar a chave para o varejo. Porque a consultora é diferente, né? Ela atende o cliente, mas o varejo é você com o cliente direto. Então, eu acho que foi uma escola, assim, está sendo, todos os dias é uma escola. Mas, sem dúvida, a gente vê hoje, né? O varejo da Natura tem 7 anos. Eu estou nele há 5. Certamente, hoje eu consigo contribuir muito mais, né? Inclusive, hoje, até no papel, eu fui comitê de operações, né? Durante 3 anos. Agora, sou conselheira. E eu só consigo trazer essas vivências porque eu me permiti viver tudo isso e me permito todos os dias, né? Então, a gente não se fechar e se moldar. Então, não existe, como tu disse no início, né? O varejo, ele é dinâmico e ele sempre será. Sempre será. Não existe varejo estático. Não existe. nenhuma cadeia vai se manter assim. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? E contando, né? Quero viver ainda muitas coisas, tem muitos aprendizados ainda que eu quero ter. E eu acredito que seja isso, assim. E eu acho que um ponto muito rico é essa coisa de se conectar com outras mulheres, sabe? O primeiro ano foi um ano muito solitário. Ser empreendedora é muito solitária. Muito. Então, é igual quando você vira chefe, gerente em alguma organização. Quanto mais você cresce, mais sozinho você tá. E ser empreendedor é a mesma coisa. Então, se conectar com pessoas, sem dúvida, faz total diferença. Se conectar com a Sigra, se conectar com o NAMI. Com essas organizações. Com essas entidades que favorecem, né, o empreendedorismo aqui na cidade. Né? E Aline, e a sua trajetória? Conta para nós. Então, eu sou administradora por formação. E desde que comecei a fazer estágio, já comecei na área financeira. E aí fui trabalhando, passei também por grandes empresas, como a Unimed, passei por algumas startups. E isso também me trouxe muito conhecimento. E eu vi que eu queria seguir nessa área financeira. Aí acabei fazendo um MBA, né, em Controladoria e Finanças. E fui vendo que tinha algumas empresas que precisavam desse suporte. Porque, assim, às vezes tu contratar um funcionário
para a tua empresa, o custo vai ser muito maior e às vezes esse funcionário não vai ter tanta experiência para poder te agregar no que realmente tu precisa para a área financeira. Então eu vi essa oportunidade, vi que existiam empresas que precisavam e aí fundei a FK. E aí hoje é bem como a Grace falou, é esse negócio de sempre buscar mais, né, buscar mais conhecimento, porque não adianta nós ficarmos parada, porque tudo muda o tempo todo. Então a gente tem que buscar conhecimento, buscar tecnologia, e não só às vezes na tua área, mas também em outras áreas, né? É o ChatGPT que tu tem que aprender, é sobre algumas tecnologias. Então foi assim, comecei a ficar com pouquinhos clientes, e aí um foi indicando para o outro, né? Então hoje a gente está aí atendendo vários clientes, ajudando várias empresas e também buscando, né, melhorar cada vez mais para entregar mais resultados para esses clientes. O nosso papo está ótimo, mas o nosso tempo está se esgotando. E eu gostaria de já encaminhar, né, para as considerações finais e pedir que vocês falem aqui com os nossos telespectadores, com aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em começar nessa vida empreendedora. Qual é a orientação que vocês dão para essa pessoa que daqui a pouco está se sentindo perdida, não sabe o que fazer, né? Vocês comentaram já aqui algumas coisas, né? Se vocês voltarem, vão pegar várias orientações aqui práticas. Uma delas é justamente estar próximo do associativismo, como aqui na Sigra, mas que vocês trouxessem, então, uma orientação para que elas pudessem refletir, né? E, quem sabe, isso possa auxiliar elas também na jornada empreendedora delas. Sim. Posso ir? Pode Vou ir. eu? Vou daqui. Eu acho que, primeiro de tudo, tu precisa representar algo que tu ame, porque não é fácil ser empreendedor. O pessoal fala, não é fácil ser CLT, também não é fácil ser empreendedor, tá? Não tem chefe. Tem sim, o chefe é você, e você é o pior chefe que você pode ter, porque você vai se cobrar de N situações, né? Então, eu acho que precisa escolher fazer algo que faça muito sentido para você, que tenha muito significado, porque vão ter dias que a gente não vai ter dinheiro, tem dias que os problemas eles vão ser muito maiores do que as flores, né? Mas esses dias eles vão passar. Então, se você estiver firme nesse propósito, você consegue fazer uma trajetória de muito... Acho que o sucesso ele é a consequência, mas de muita alegria, assim, né? Tanto para você quanto para as pessoas que trabalham para você, né? Então, eu acredito muito... Ou se você for sozinha, né? Você também tem que estar feliz. Mas o que faz sentido para mim, assim, quando a gente traz um colaborador, né, ou a gente tem hoje essa oportunidade, né, porque quando eu iniciei eu tinha menos pessoas trabalhando comigo, trabalhei na operação também no chão de loja, é assim, você tá feliz? É isso que você quer, né? É isso, gente. Não é utópico, tá? Vai ser todos os dias feliz. Não existe isso de utopia. Você vai trabalhar bastante, muito mais do que as pessoas vão entender, né, muitas vezes. Então, eu acredito muito nisso, né? Tá alinhado com o que você imagina, com o seu propósito lá na frente. E uma coisa que, para mim, faz muito sentido, assim, o que você vai deixar de legado? Que legado você vai deixar para outras mulheres? Que legado você vai deixar para a sua cidade, para a sua família, né? Então, eu acho que o legado ele é mais importante, né? Sabe que tinha uma professora da pós-graduação que ela me falava isso. Se você morresse hoje, quem estaria no seu velório? Então, eu queria fazer essa provocação para vocês, né? O meu velório estaria muito cheio de gente. Muito, ia ser festa. Porque, graças a Deus, eu acho que a gente vem cultivando isso, né? Então, não é fúnebre, tá? Mas é para a gente pensar um pouco sobre essas questões, assim. O que a gente está deixando de legado. Então, empreender é sobre isso também. Muito isso. Exato. E eu falo assim, ó. O que me ajudou muito, né? Principalmente no início... é se conectar, como nós já tínhamos falado, né? Essa conexão. Participa do grupo no núcleo de mulheres, como nós participamos. Participa, né? Entra para a Sigra, se associa. Participa de vários eventos que tu vai lá. Às vezes, tu vai lá para conhecer alguma pessoa. Essa pessoa vai poder te dar uma ajuda. Então, assim, faz conexões, networking. Isso é extremamente importante e isso vai ajudar, né? Principalmente nessa fase inicial, porque às vezes tu não sabe
para onde tu vai, né? E aí começa a conhecer pessoas que já passaram por aquilo e conseguem te dar esse feedback, né? Conseguem te dar essa ajuda. Então, a minha orientação é isso. E também buscar conhecimento. Como nós já falamos também, não parar no tempo. Porque hoje eu estou fazendo isso, né? Vou parar e tá legal. Não, busca sempre conhecimento. Porque o teu negócio pode mudar a qualquer momento. Hoje tu começa de uma forma e tu vê que não é bem aquilo que tu queria. Tu vai mudando, vai trabalhando, vai acrescentando novos serviços ou produtos, né? Então é isso, é buscar conhecimento, se dedicar e não desistir, como a Grace falou, porque não vai ser fácil, né? Vai ter os dias ruins, tu vai querer desistir, com certeza, acho que todos nós já pensamos em desistir em algum momento, mas não desista, porque realmente lá no fim tu consegue olhar para tua trajetória para trás e tu vê tudo que tu já passou, né? Enquanto que tu já evoluiu. É isso. Muitas vezes, eu vi uma frase esses dias que muitas vezes quando a gente pensa em desistir, é o momento da gente parar, descansar e seguir novamente. Exatamente. Né? Porque desistir não é uma opção. Não. Por mais que passe pela cabeça de qualquer empreendedor, né? Passa pela cabeça, mas a gente para, respira, descansa um pouco, reorganiza as ideias e depois segue em frente. E até porque tu vê esses grandes empreendedores, o diferencial deles, que eu sempre percebo, assim, é não desistir. Porque eles também quebraram várias vezes. E a vontade, quando tu quebra, é de desistir, não quero mais. Mas não, eles se mantiveram, né? Exato. Onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Você me encontra no... vamos lá, vamos de novo. Natura Essência do Sul. Você encontra as nossas lojas, né? Na cidade de Gravataí e Cachoeirinha. Você me encontra, Grace Messa, também tem bastante conteúdo lá da vida como ela é, né? Todos os dias. E tem bastante coisa de associativismo, de mulheres, de empoderamento. Então, você vai encontrar nesses dois Instagrams. E nós da FK, a FK BPO, arroba FK BPO e consultoria. E também nos encontre lá no Instagram, nos chame para conversar. Então, se você está com algum problema na sua empresa, a gente conversa, né? Sem custo algum, a gente vai estar disponível ali para conversar, poder ajudar o seu negócio. Muito obrigada, Grace, Aline, por terem aceitado o convite. Tenho certeza que o pessoal aí que está nos assistindo, como diria meu filho, ficou com a mente bugada de tanta informação, conhecimento, né? Informação relevante que nós trouxemos e vocês, principalmente, compartilharam com a gente aqui hoje. E é aquilo que a gente tem feito em todos os episódios do Namecast. Então, eu sou muito grata por vocês terem aceito esse convite. Peço que você que está nos assistindo, curta o nosso vídeo, compartilhe com as pessoas, né? Que você acha que é interessante, relevante, que vão aprender também com esses episódios. Comentem, que se ficar alguma dúvida, coloca aqui, que com certeza elas vão olhar depois e responder. Entrem em contato com elas se vocês ficarem com alguma necessidade, né? Porque elas vão estar aqui realmente prontas para ajudá-los. E até o próximo episódio do Namecast. Muito obrigada. Tchau.